A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, sobre todos vós. É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos para refletirmos sobre a palavra de Deus nesse instante. Você também que nos acompanha da sua casa, você também possa, neste momento, se dedicar ao Senhor e a refletir na palavra de Deus, buscando entender e aplicar também na sua vida. E para isso eu quero convidar a igreja e os irmãos todos a abrirem a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 40. Dessa vez eu não vou ler o capítulo todo, tá? Nós vamos ler os últimos versículos de 34 a 38. Eu vou ler e a igreja acompanhe a leitura desse texto, que nos diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que o nosso bom Deus nos abençoe na exposição e na compreensão também da sua palavra, meus irmãos. A sociedade, a cultura dos nossos dias tem se mostrado uma cultura um tanto rebelde quanto a Deus, o Criador, a divindade, o Deus soberano, o Deus sobrenatural. E quando nós refletimos um pouco sobre a cultura à nossa volta, hoje nós vamos chegar à conclusão de que a nossa cultura excluiu Deus da realidade. A nossa cultura excluiu Deus do mundo. E no lugar de Deus, a nossa cultura colocou a própria natureza, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, para explicar toda a realidade, inclusive a própria vida, a nossa própria existência. Essa cosmovisão naturalista é uma cosmovisão que anulou Deus da realidade do mundo, da realidade dos homens. E essa cultura, essa cosmovisão tem se infiltrado nos currículos escolares, tem se infiltrado nas artes. Você assiste um seriado, você assiste um filme e você observa essa cultura por trás, esse tipo de visão ali, instruindo, ensinando a sociedade, as nossas crianças, inclusive. Os livros infantis estão permeados também dessa realidade. Deus não se faz mais presente. Deus sobrenatural, Deus criador, Deus soberano, já foi excluído da nossa realidade. As forças do naturalismo, essa ideologia, esse tipo de cosmovisão tem sido incutida na sociedade com o propósito declarado de excluir Deus deste mundo, da nossa realidade. Enquanto que nós olhamos, quando lemos as Escrituras Sagradas, por exemplo, lá no livro do Gênesis, logo no início você vai encontrar a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Totalmente o oposto do que o naturalismo prega. Nós somos lembrados de que, na verdade, Deus, Ele não só criou toda a realidade existente, mas Ele está vivo, Ele está atuante, Ele está conduzindo cada detalhe desta realidade, deste universo que foi criado por Ele mesmo. A Bíblia nos traz essa realidade. A Bíblia
nos traz a realidade de que Deus não apenas existe, mas Ele está cuidando do seu povo, desta realidade, deste mundo, com o propósito de restaurá-lo, de restaurar toda a sua criação, fruto das suas mãos. Ele mesmo criou. Você observa quando você lê, por exemplo, o relato da queda, quando Deus vem trazer juízo sobre os personagens envolvidos no pecado original. Deus se dirige à serpente e ele então diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você tem aqui a revelação de que Deus não só está presente, não só existe, mas Ele está cuidando de toda a sua criação com o propósito dele de restaurar a sua criação. Adão pecou e Eva também, trazendo a corrupção sobre toda a criação de Deus, mas Deus está disposto a restaurar a sua criação. E Ele persegue esse propósito, esse objetivo, porque Ele é fiel à sua própria vontade, à sua própria palavra. E quando você prossegue na leitura das Escrituras, você vai observar que Deus encontra Noé. Quando Ele novamente observa a humanidade e vê que a humanidade se corrompeu novamente, tudo está corrompido novamente, o pecado se alastrou sobre toda a criação, e Ele então resolve destruir a criação. Mas Ele encontra Noé, e diz as Escrituras que Ele acha Noé, porém achou graça diante do Senhor. E lá no capítulo 6, versículos 17 e 18, Deus então resolve e declara: estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de seus filhos. Novamente nós temos aqui Deus atuante, Deus agindo, Deus cuidando da sua criação. Mais adiante você observa no capítulo 11 de Gênesis, agora novamente a humanidade se junta para o mal, porque está corrompido pelo pecado. E resolvem criar construir uma cidade e construir uma torre, que eles dizem assim, que o topo chegue aos céus. Nós seremos exaltados, nós seremos glorificados. Essa é a ideia, não Deus ser exaltado, mas o homem ser exaltado. E novamente Deus olha para a terra, vem visitar e encontra no estado de corrupção novamente. Nos diz o texto que eles então têm esse propósito, e aí diz o versículo 5 do capítulo 11: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: eis que o povo é um, se juntaram como se fosse um único, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, diz Deus, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Entenda aqui, tudo de mal que intentam fazer. Por isso então Deus vem e traz juízo sobre o povo, e antes falava-se apenas uma língua, agora eles são obrigados a se dispersarem, obrigados a se espalharem, cada um com o seu grupo linguístico, compreendendo uns aos outros, e Deus dessa forma, Ele corrige este grande mal que estava acontecendo. Mas você chega mais adiante, no capítulo 12 de Gênesis, e você encontra agora Deus chamando Abraão, e com Abraão ele estabelece novamente a aliança e promete a Abraão um descendente, e promete a Abraão uma terra, a terra de Canaã, que ele mesmo diz que é a terra que mana leite e mel. E a aliança que Deus faz com Abraão, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: sê tu uma bênção. E diz Deus: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja que Deus quer abençoar a sua criação. E ele diz assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus mais uma vez entrando em aliança com o homem, com o seu objetivo, com o seu propósito de restaurar a sua criação. O que isso, irmãos, aponta para nós? Que Deus é o Deus que é real, existe, e é o Deus que cuida de nós, que cuida do seu povo.
E você observa que na sequência, Deus vai renovar essa aliança com Isaac, com Jacó. E agora nós estamos aqui no texto do Êxodo, no finalzinho do texto do Êxodo, e nós encontramos esse relato, como que a conclusão que Moisés faz agora, a respeito de todo o livro do Êxodo, neste capítulo, nos versículos finais deste capítulo, e para mim não tenho dúvida nenhuma que Moisés tem esse objetivo, esse propósito de fazer com que você e eu entendamos que Deus cuida do seu povo, que Deus cuida da sua vida. E aqui nesse texto nós podemos destacar pelo menos 3 lições importantes para a nossa edificação nesta noite, olhando para Deus como nosso Pai, o Pai que nos ama, o Pai que cuida de nós. A semelhança do Pai terreno, do homem que tem sua meia dúzia de filhos e que cria os seus filhos com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, procurando não expor os seus filhos à maldade deste mundo, procurando como uma ave guardar os seus filhos e proteger os seus filhos embaixo das suas asas, protegendo da maldade deste mundo, protegendo do contato com as pessoas más, as demais crianças também à sua volta, quem sabe os seus vizinhos, quem sabe até adultos também, guardando para que os seus filhos e filhas não sejam expostos à maldade e sejam contaminados. Então esse pai, ele cuida com todo amor, ele cuida com todo o zelo, ele cuida com todo o carinho dos seus filhos para que sejam bem criados, para que sejam filhos que não tragam a tristeza para eles como pai no futuro, porque ele dá a direção certa, dá a proteção, dá o livramento, dá o sustento que eles precisam. O pai que cria os seus filhos com esse zelo, com esse cuidado. Talvez você se lembre de pais que você conheça assim, que protegia, que guiava, que guardava, que supria. Deus é o nosso Pai. É o Pai que cuida de nós. É o Pai que cuida do seu povo. E esse texto aqui nos apresenta, em primeiro lugar, como Deus cuida de nós. Eu quero destacar para os irmãos que Deus cuida de nós, em primeiro lugar, nos oferecendo a sua presença. Deus vem até nós. É interessante você observar isso. O texto que nós lemos, o nosso texto básico aqui, de Êxodo 40, o versículo 34 e 35, diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa nuvem. A nuvem aqui que simboliza a presença de Deus. Essa mesma nuvem que Deus, ao retirar o povo lá do Egito, essa nuvem simbolizando a presença de Deus, vem guiando o povo, tanto de dia quanto durante a noite, simbolizando que Deus está presente. Que eles estão ali sob a proteção de Deus. Que este povo é o povo de Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus das Escrituras. Nós lemos na liturgia e vocês puderam observar, pouco antes, essa nuvem estava lá no cume do Monte Sinai. De lá Deus chamou Moisés para ir até a presença dele. Deus não quer permanecer distante da sua vida, distante do seu povo. O desejo de Deus é estar no meio do seu povo. E agora nós encontramos no final do livro do Êxodo, Deus não mais no cume do monte, mas agora a nuvem vem e pousa sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo, que é a casa de Deus, que é a morada de Deus entre o seu povo, entre os homens. Irmãos, isso é extraordinário. Você tem o Deus Todo-Poderoso, que não se mantém distante. Você tem o Deus
Todo-Poderoso, que, ao contrário da filosofia naturalista, ao contrário do materialismo dos nossos dias, ao contrário do pensamento pós-moderno do nosso tempo, da nossa época, esse Deus não está distante, não está ausente, esse Deus está presente no meio do seu povo. Deus está presente na sua vida. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto aqui. Mas não apenas aqui nesse texto, quando você corre pelas páginas das Escrituras, você vai encontrar este ensinamento também, esta verdade, quando você observa no Evangelho de João. Agora, essa presença de Deus, ela se materializa não mais através de uma nuvem, mas através do Deus encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, este Verbo está entre nós, este Verbo é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Deus se faz presente com o seu povo. Em João, capítulo 14, versículo 3, o próprio Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Veja o que ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. É desejo de Deus estar contigo. É desejo de Deus estar no meio do seu povo. A semelhança de um pai terreno que ama, que protege, que cuida, que está presente e tem prazer em estar presente com os seus filhos e filhas. Deus, de maneira muito mais profunda, ampla e perfeita, deseja estar no meio do seu povo, conduzindo, guiando, amparando o seu povo. E Ele faz isso hoje, não mais através da nuvem. Deus está presente, não mais através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Deus se faz presente na sua vida hoje, no meio do seu povo, através do seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos este ensinamento também, que Deus se faz presente na vida dos seus filhos e das suas filhas, de maneira real, através da pessoa do Espírito Santo. E agora, você e eu somos chamados, fomos transformados em habitação de Deus, templos do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo, nesse texto, ele nos exorta, dizendo: olha, cuidado com o uso do seu corpo, cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque você é a habitação de Deus, o Espírito de Deus habita na sua vida. Deus está presente contigo. E esta é a primeira lição que nós extraímos aqui, de como nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Quando você tem algo que é muito precioso para você, que é muito caro para você, você não manda outra pessoa cuidar dessa preciosidade. Você se dispõe, faz todo o esforço, todo o sacrifício e tem todo o prazer de você mesmo estar cuidando daquilo que para você é muito caro, é muito importante, é muito precioso. A sua vida é preciosa para Deus de tal forma que Ele enviou o seu Filho, entregou o seu Filho à morte, Jesus Cristo, para salvar você, para ter você perto dEle, para estar em harmonia, em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, amoroso e que cuida da vida do seu povo. Ele cuida, em primeiro lugar, estando presente, se fazendo presente, nos dando a sua presença conosco. Você sente a presença de Deus? É interessante que eu, na minha imaturidade, quando ainda criança, e o pregador, o pastor, trazia uma mensagem assim: Deus está aqui. E eu, na minha imaturidade, na minha infantilidade, eu ficava assim: mas onde Deus está? Não é os olhos da carne, é os olhos da fé. É pela fé, que é dom de Deus, inclusive, que Ele te deu, que você tenha a certeza, que você tenha a convicção de que você tem a presença de Deus habitando na sua vida, no seu coração. Mas se porventura você não tem essa experiência, se porventura você não tem essa certeza, ainda há tempo, ainda é oportuno. Você pode clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Você pode clamar ao Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso. E clame e diga: Senhor, habita em mim. Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo.
Senhor, dá-me esta certeza, esta convicção, esta alegria de ter a Tua presença na minha vida. Me faz entender o que é isso. Me faz viver esta realidade. E se você já tem essa certeza, busque-o cada dia mais. Fortaleça a sua fé nele e desfrute da presença de Deus na sua vida, da presença de Deus na vida dos seus irmãos, na comunidade, no meio do povo de Deus. Porque nós todos servimos ao mesmo Deus e temos a mesma fé que Ele nos deu. Mas há uma segunda maneira pela qual Deus manifesta o seu cuidado para com o seu povo, assim como o Pai terreno que quer estar presente. Deus manifesta o seu cuidado guiando o seu povo. O pai, o bom pai, ele instrui o seu filho. Ele vai fazer todo o esforço para convencer o seu filho daquilo que ele acredita que é o melhor para o seu filho. Ele pode até estar errado, mas ele tem convicção de que aquilo é o melhor para o seu filho. E ele vai fazer o possível para que o seu filho compreenda, para que ele se conduza, se deixe guiar por aquela instrução, por aquele ensinamento do seu pai. Deus faz isso conosco. Deus cuida de nós, guiando a nossa vida. E de onde eu tiro esse ensinamento? Do texto. Versículo 36 e versículo 37, de maneira muito didática, visível e prática, o texto nos mostra que Deus guiava o seu povo pelo deserto em direção à terra de Canaã, a terra prometida. O versículo 36 diz que quando a nuvem se levantava, o povo sabia que este era o sinal. Era o sinal verde. Abriu-se o sinal. Deus está mandando a gente seguir adiante. Ele está nos conduzindo. Ele está nos guiando. Os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Sinal vermelho. Deus mandou a gente parar. E a gente precisa parar. Deus mandou, a gente precisa obedecer. O povo não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Meus irmãos, Deus, Ele é conhecedor. Nós usamos uma palavra que esclarece ou manifesta a riqueza do conhecimento de Deus, teologicamente, que é a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Ele sabe o que está no nosso coração antes mesmo da gente abrir a nossa própria boca. E você duvida disso? Você duvida que o Deus das Escrituras é o Deus que conhece todas as coisas? Portanto, Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que vai fazer bem para o seu povo. E nós precisamos estar, não apenas confiar em Deus, estar confiando em Deus, na sua direção, mas nós precisamos nos esforçar para obedecer à sua direção, obedecer à sua vontade. E Ele faz isso. Fez isso com os israelitas, com a sua presença, através da nuvem. Isso se materializa no cumprimento da história, também na pessoa de Jesus Cristo, enviado por Deus ao mundo. Quando você novamente volta para o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 10 a 14, você encontra a seguinte declaração a respeito de Jesus Cristo: veio para o que era seu. E aí, obviamente, nós sabemos o que aconteceu, e os seus aqui se refere aos judeus, os seus não receberam, mas, diz o texto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o crer aqui implica obedecer. Como é possível alguém crer em Jesus? Como é possível alguém crer em Deus e não obedecer a Deus? Então, o crer implica em obedecer aos seus ensinamentos. E ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando da pessoa convertida. Está falando daquele que foi alcançado pela graça de Deus, no agir do Espírito Santo no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu ser. Ele foi
transformado, ele foi convertido e agora ele crê em Deus. A pessoa que foi convertida, ela sofreu uma mudança radical, uma mudança profunda na sua vida. E você tem observado isso na vida daqueles que foram convertidos, que você conhece. Essas pessoas abandonaram a vida de pecado que vivia antes, uma vida de desobediência a Deus, uma vida de rebeldia a Deus, e agora se esforçam para viverem sendo guiados por Deus, atentando-se aos seus ensinamentos, atentando-se à sua palavra. João ainda, capítulo 16, Jesus esclarece como isso acontece hoje. Ele diz: quando porém vier o Espírito, falando para os apóstolos ainda, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas fará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nos dias de hoje, após a ascensão de Cristo, que nós temos registrado em Atos, capítulo 1, ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando na sua vida. O Espírito Santo está habitando no meio da igreja. E isso é a presença de Deus conosco. E Deus manifesta o seu cuidado, agora, guiando o seu povo, que é iluminado pelo Espírito Santo. E quando esse crente, essa crente, lê a palavra de Deus, não importa se ela tem nível superior ou se ela fez apenas o básico, estudou apenas o básico, mas ela tem a iluminação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, e ela agora lê a palavra, as Escrituras, não mais como um livro velho, antiquado, mas ela lê a palavra de Deus como o livro da vida, como de fato sendo a palavra de Deus para si. E ela não apenas lê a palavra de Deus com essa perspectiva, tendo essa visão, mas ela procura, faz todo o esforço para aplicar esses ensinamentos à sua maneira de viver agora. E isso vai fazer toda a diferença. Antes, essa pessoa que não era guiada por Deus, que não tinha a presença de Deus na sua vida, ela se guiava pelo curso, pela direção deste mundo, ela se guiava pela inclinação do seu coração corrompido, pecaminoso, e ela vivia na prática de pecados, ela vivia dominada por vícios. Mas agora, sendo alcançada pela presença de Deus, o Espírito Santo habitando nela, tendo transformado essa pessoa em templo, em habitação de Deus, agora ela deixou a velha vida para trás. E ela agora vive esta nova vida com Deus, guiando-se pela palavra do Senhor, pelas Escrituras. E isso faz toda a diferença na vida do ser humano, na vida da pessoa que foi convertida. Não tenha dúvida disso. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na sua palavra, você tem a presença de Deus contigo. E hoje, através do Espírito Santo habitando o seu coração e mente, é Ele que faz você estar aqui. Não tenha dúvida disso. Porque se dependesse da tua vontade, você não viria para a igreja em pleno domingo. Não está chovendo, está um calorzinho gostoso. Talvez você estivesse em um churrasco. Talvez você estivesse em uma festa. Talvez você estivesse conversando com a sua vizinha, menos igreja. Mas porque você tem o Espírito Santo habitando na sua vida, você sente o desejo de estar com o povo de Deus, de estar prestando culto a Deus. Você sente prazer em estar na casa de Deus, no meio do povo de Deus, porque o Espírito de Deus habita na tua vida e Ele guia você de acordo com a palavra do Senhor. Ele inclina o seu coração. O seu coração está inclinado assim, pesadamente para a prática do pecado. A nossa natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo muda a inclinação do seu coração. Não para os pecados, mas Ele muda para uma vida de santidade, de obediência, de honra,
e de glória ao Senhor nosso Deus. Não duvide disso. Busque cada vez mais a direção de Deus, através do seu Espírito, para iluminar a sua mente e dispor o seu coração. E dizer para o Senhor: eu quero viver para a tua glória. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor me guia através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia de acordo com a vontade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é revelado na sua palavra, de acordo com a vontade do Pai Celestial, ou seja, o Deus Trino, a Trindade. Em último lugar, irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo, Deus cuida da sua vida também, além da sua presença, além de guiar você, Ele cuida suprindo as suas necessidades. Deus cuida do seu povo, satisfazendo, suprindo as necessidades do seu povo. O versículo 38 do capítulo 40 nos diz que de dia a nuvem repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel. Eu já disse para os irmãos que essa nuvem simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. Veja que agora o povo de Israel não tem mais a presença de Deus lá no cume do Monte Sinai, aqui no contexto da história. Eles agora olham e veem a presença de Deus entre eles, perto deles. A presença de Deus no meio do seu povo revigora o ânimo. A presença de Deus na tua vida deve te trazer coragem para você lutar contra o pecado e o mal. A presença de Deus na tua vida deve te dar disposição para você fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Deve dar disposição para você amar o seu próximo, para você honrar o nome de Deus em tudo o que você faz. Porque Deus não é aquele que está distante, ou aquele que nem existe, ou aquele que está morto. O teu Deus é aquele que habita no meio do povo dele, que habita na tua vida. Deus está presente. E o povo agora olha para o tabernáculo, olha para a tenda da congregação e vê a nuvem sobre a tenda durante o dia. E durante a noite eles veem a presença de Deus na nuvem, agora com fogo, para que todos vejam e saibam que Deus está ali dia e noite. Você quer mais alguém além de Deus para suprir as suas necessidades, as tuas necessidades nesta vida, neste mundo aqui, sejam elas materiais, sejam elas espirituais? Quem mais, além de Deus, pode suprir as nossas necessidades nesta vida? Nós que somos tão carentes, nós que somos tão fracos, nós que somos tão imperfeitos. O Filho de Deus carece da presença de Deus junto dele, para suprir, para fortalecer, para amparar. O filho, criança ainda, eu fiz essa experiência algumas vezes, andando pelas ruas, na calçada, e quando eu observava que vinha, não vai dizer que o pastor é maldoso, hein? Não vale dizer. Quando eu observava que vinha a criança com a mãe ou com o pai, né, geralmente com a mãe, andando pela calçada, eu fazia questão de tentar passar entre a mãe e a criança. Então ela vinha ali brincando, andando pela calçada, brincando, com uma certa distância entre ele e a mãe, aquela criança e a mãe, um espaço suficiente para eu passar entre eles. Mas quando eu estava me aproximando ali, que ele via que era um estranho que estava chegando, o que ela fazia? Corria para o lado da mãe e já pegava no braço, na mão da mãe. O que isso significa? Ela podia até estar mantendo uma certa distância segura, mas ela sabia que a sua mãe ou seu pai estava ali. Se viesse o perigo, opa, eu vou correr para o meu pai, para minha mãe, porque ele vai me proteger, ele vai me guardar. Meus irmãos, esse Deus que cuida de nós é o Deus que está presente, supre as nossas necessidades, nos protege, nos fortalece, nos guarda. E é interessante que se você voltar um pouquinho no capítulo 13 de Êxodo, você vai ver ainda com respeito a essa presença de Deus, que diz o seguinte, a partir do versículo 20, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os
alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Você já experimentou andar à noite nas trevas? Aqui não são trevas espirituais não, tá? Nas trevas, sem a luz acesa. Quando você arrisca fazer isso num ambiente que você conhece, você pode até se sair bem. Mas experimente fazer isso num ambiente onde você não conhece a disposição dos móveis, você não sabe o caminho por onde andar ali e está tudo escuro. Você não vai conseguir andar bem, você vai se machucar. O texto diz que o povo teve a oportunidade de caminhar durante o dia e durante a noite, mas eles só tiveram essa oportunidade porque Deus supriu essa necessidade. Em meio às trevas, Deus trouxe a sua luz. E agora o povo tem o caminho iluminado. O povo consegue caminhar sem tropeçar, sem correr o risco de sofrer algum acidente, porque Deus está presente, suprindo essa necessidade. Mas Deus está presente, suprindo toda a necessidade das nossas vidas, como povo de Deus hoje. Veja que Deus mandou fazer o tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, deixa isso muito claro lá. Essa morada aqui no tabernáculo, irmãos, não faria nenhum sentido se Cristo não tivesse vindo a este mundo, se ele não tivesse morrido na cruz por você e por mim, e se ele não tivesse enviado o seu Espírito Santo. Portanto, aquele tabernáculo apontava para cada tabernáculo aqui nesta noite. Cada um de vocês, cada um de nós. A presença de Deus na tua vida. O Espírito Santo veio habitar na tua vida, no teu coração, no meio do povo de Deus, para também suprir as suas necessidades. Por isso que, novamente, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele reforça esse ensinamento aqui, eu quero usar para esse sentido. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo, ainda aos Romanos, capítulo 8, ele novamente vai dizer: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, supre, nos auxilia. E aqui, no contexto, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E Deus, o Pai, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade é que ele intercede por nós. Quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, os discípulos, os apóstolos, iriam ficar sem a sua presença. Ficaram tristes, o coração turbado. Por isso que lá em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Mas agora, antes dele ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos que vocês irão receber o poder. O Espírito Santo seria enviado. E ao receberem o Espírito Santo, eles receberiam poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, dos irmãos, para um aspecto que nós enfrentamos todos os dias. A nossa luta contra o pecado, contra a impureza. Sabe por que você vence? Na maioria das vezes, eu espero que seja essa a sua realidade, com Deus. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você tem o Espírito Santo. Aliás, ele já te libertou da escravidão do pecado. E é porque você tem a presença de Deus, o Espírito de Deus, que você não apenas luta, mas você deseja lutar e vencer o pecado. Você deseja não ceder às tentações, não atender às fraquezas da sua natureza pecaminosa. Porque o Espírito de Deus te dá a vitória. Cristo já te deu essa vitória. Por isso nós seguimos e devemos seguir adiante na nossa vida com Deus aqui neste mundo,
tendo esta compreensão, tendo essa convicção, em primeiro lugar, nós não compreendemos Deus como o mundo compreende. O mundo, você já parou para pensar, ou você já teve essa experiência de perguntar para alguém, fazer igual Jesus fez com os apóstolos, o que dizem que eu sou? Você já parou para refletir, entender como as pessoas aí fora compreendem Deus? Quem é Deus para as pessoas? Alguém distante. Alguém que eles não conhecem. Alguém que não tem interferência, influência na sua vida, porque não estão comprometidos com Ele. Mas você é diferente. Você conhece este Deus, o Deus que cuida de nós. E você conhece porque você tem a presença dEle na tua vida, porque Ele te guia e porque Ele te supre, sustenta, te dá a vitória. Que nós possamos, irmãos, viver a cada dia na nossa vida, confiando nesta realidade e crescendo cada vez mais na presença do Senhor, para que o nosso viver o glorifique e que o seu testemunho, como alguém que tem a habitação de Deus, a presença de Deus, possa influenciar as pessoas que estão à sua volta. Que você possa dar esse testemunho para os seus colegas, amigos, vizinhos, para que eles também tenham esse privilégio, tenham essa alegria e desfrutem de Deus, que é bondoso eternamente. Amém.